estimado Padre Alberto, queridos irmãos aqui, queridos irmãos de casa, e a gente continua o nosso percurso, o nosso itinerário, e neste segundo domingo da Quaresma, a gente tem esses tesouros contidos nas leituras de hoje. Eu não sei se você já recebeu algum convite para investir no que não tem aparência de retorno. Eu me recordo de um Fuscão preto que eu tive, muito velhinho, e eu quis investir para ver se ele me dava retorno. E eu percebi que todo o investimento que eu fiz foi por água abaixo, porque ali tinha que ser algo novo. Você seguiria alguém, você caminharia com alguém que ao longo do percurso fosse batendo um papo com você e dizendo: olha, vão matar a gente vai ser entregue, mas vamos caminhando. Olha, o caminho é árduo, você quer me seguir? Renuncie e tome a sua cruz, mas vamos caminhando, com notícias que ao olhar humano são desalentadoras, são notícias. Eu acredito que se fôssemos nós aqui subir a rua de nossa paróquia com alguma boa liderança dizendo isso, a gente começaria a nossa procissão com uma igreja cheia. Eu acho que no primeiro quarteirão nós seremos entregues, morreremos. Eu acho que 80% dobraria a primeira esquina e diria: pode ir sozinho. Essa foi a proposta de Jesus para os 12. Ele havia dito: os anciãos nos entregarão, seremos perseguidos. O meu caminho é o caminho da cruz. Semana passada a gente ouviu como o mal tenta desalojar a visão do céu, colocando sempre a facilidade para retirar o sacrifício, para retirar a ascese, para retirar o martírio, para dizer que o céu é fácil, quando o Evangelho diz que a porta é estreita. Jesus foi caminhando e dizendo para os discípulos: não será fácil. É evidente que no coração deles, que por questão de cultura do momento, esperavam um Messias que fosse derrotar os adversários terrenos de uma outra forma. Então, eu vou agora tirar um dos três, Pedro, Tiago e João, e vou colocar não você, porque você é igual aos três, eu vou me colocar. Eu ia perguntar assim: Jesus, o senhor está querendo que eu siga o senhor para o fracasso? O senhor quer que eu entregue a minha vida para algo que vai acabar aqui só com agonia e choro? Jesus, eu tenho muito mais do que fazer. O senhor é um bom homem, mas eu vou tomar conta da minha vida, vou fazer o que eu tenho para fazer. Alguns vão entrar no meu lugar e sairia. Talvez esse fosse o pensamento de alguns, em alguns momentos até mesmo o meu e o seu. E qual foi a pedagogia de Deus para no segundo domingo da Quaresma, quando a gente caminha para a cruz? Nós não caminhamos para outra realidade. A cruz é o nosso alvo, porque da cruz brota a ressurreição. Ó morte, onde está a tua vitória? Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Se Jesus sabia que ele precisava levá-los até o domingo, qual foi a pedagogia do céu? Vamos apresentar-lhes a estes que são os mais... Tem uma palavra bonita agora, né?
A gente vai ficando velho, tem que ir aprendendo. Influencer, demorei para aprender, aprendi com o filho. Influenciador, a gente gosta de trazer de fora o que não é muito bom, né? São pessoas que são influenciadoras. Elas são capazes de influenciar os demais naquilo que elas acreditam. E Jesus traz os três que poderiam influenciar os demais e diz o seguinte: vamos subir uma alta montanha, aproximadamente 600 metros, no Vale da Geena, um lugar totalmente descampado. Lá está o Monte Tabor. E Jesus pega os três, sobe, e dentro dessa pedagogia celestial aparecem Elias e Moisés. Elias, que para o povo judeu, o maior profeta do Antigo Testamento. Moisés, o legislador de Israel, os 5 primeiros livros, Pentateuco, a ele atribuídos. Moisés já era acostumado em luz resplandecente a ver Deus dessa forma, sair iluminado do encontro com Deus. E nesses 2 homens do Antigo Testamento já há uma profecia a respeito de Jesus se cumprindo, que eu e você, em toda adoração ao Santíssimo Sacramento solenemente vivida, podemos experimentar. Pois o Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Não precisamos mais de profecias, não precisamos de profetas, eles se encerram em João Batista. Por quê? Porque Jesus assume o lugar dos profetas, porque todas as profecias foram narradas para chegar até ele. Moisés, aquele que redige na pedra, que escreve nas tábuas duras, agora ele sai de cena, sem perder o brilho, e nem tampouco a qualidade do que escreveu. Mas agora, as tábuas são corações, e a lei não é a de talião, é a do amor em Jesus. O Antigo Testamento se curva para dizer, e também ouvir do céu, a voz do Pai falando sobre o Filho, sobre o amado Filho. E nesse contexto estão os discípulos, que haveriam de descer dali para continuar o caminho da cruz. Continuar o caminho da cruz. Isso é fenomenal. Eu não sei se você já teve alguém enfermo, em que precisou passar por um momento de dor, mas aquilo ali foi uma injeção para a sobrevida, para continuar. Os discípulos sabiam agora, porque Jesus já havia mencionado, o caminho do Calvário não será um caminho fácil, porém, Jesus permite que eles vejam, a igreja chama de antegozo do céu. A transfiguração é a visão, que São Paulo vai chamar de beatífica, antecipada. Os três podem entrar, como São Paulo escreve que entrou no terceiro céu, e de alguma forma, São João aliás, de alguma forma, enxergar, contemplar o fruto da caminhada dolorida até o Calvário. Jesus permite que eles enxerguem após o Calvário. Eu fico imaginando quando São Pedro, por exemplo, foi para Roma ser crucificado de cabeça para baixo. Certamente na cabeça de Simão Pedro deveria vir alguns pensamentos de dor, de tristeza, mas o que movia os apóstolos a continuar, sabendo que seriam mortos, e Pedro ao ponto de dizer, eu morro na cruz, não tem problema, eu só não quero morrer igual a ele, me crucifiquem de cabeça para baixo. Porque Pedro já sabia o que haveria de acontecer depois do seu martírio, porque ele já tinha experimentado isso na liturgia de hoje, no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração. Meus irmãos, que alento para os discípulos, que foram capazes de atravessar os momentos mais sombrios da vida deles, sendo visionários,
por uma experiência de que não se encerraria na cruz, não terminaria na dor. Há algo que vai além. Permita-me associar essa liturgia, ao momento que a gente vive, que para mim, para o Padre Alberto, por exemplo, é muito comum visitar cemitérios. E quando a gente faz a leitura do lado de uma lápide fria, de pessoas enlutadas e sofrendo, a leitura que nos propõe a igreja nas exéquias, a vida dos justos está nas mãos de Deus. A gente vê a vida dos justos dentro de um madeiro, de um caixão, mas nós, porque temos a experiência posterior dentro do coração pela fé, temos a certeza que não acaba ali. Por isso, esses três, me perdoe a pobreza do linguajar, esses três influenciadores influenciaram os demais, e você só está sentado nessa igreja, e você só está assistindo esse vídeo porque você foi influenciado positivamente, porque mesmo no percurso do nosso Calvário, mesmo no percurso da dor, nós temos a certeza que São Paulo escreve ao povo de Roma no capítulo 8: a presente tribulação não tem proporção alguma de comparação com a glória futura que vai ser manifestada. São Paulo tinha essa certeza sem ter tido a oportunidade de ir ao Tabor. Olha a primeira leitura. Quando Deus tira Abraão de sua casa, faz-lhe uma promessa, quando ele tinha 75 anos, e 25 anos depois, a promessa se cumpre em Isaque, o filho da promessa, e Deus lhe pede: sacrifique seu filho, sacrifique seu filho. A grande pergunta que eu e você faríamos, humanamente falando: Deus nos pedirá tamanha realidade? Como começa esse texto? Para pôr Abraão à prova. A nossa vida sempre passará por uma testagem. Quando um carro novo vai ser fabricado, airbag, pneus, motor, eles sacrificam pelo menos uns 20 carros com acidentes, botando bonecos, para poder testar, para colocar à prova, para ver se depois nós somos capazes de utilizar com a segurança que eles têm expectativa. Abraão foi colocado à prova: me deu o seu filho único, sacrifique Isaque no Monte Moriá. E Abraão leva seu filho para sacrificar. No momento propício, um cordeiro aparece no lugar. E quando Abraão dá sinais com o punhal levantado de que obedeceria a Deus, Deus intervém. Esse relato patriarcal que está na noite da vigília santa, a vigília das vigílias do sábado de aleluia, esse relato mostra claramente o percurso de homens e mulheres de Deus, que sempre serão provados na sua fé, mas sempre terão a certeza de que quando chegar o momento mais agudo, sempre verão a mão de Deus os auxiliando. Essa leitura, que está intimamente ligada à segunda leitura, que está intimamente ligada ao Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça. A segunda leitura de hoje, que fala desse amor de Deus Pai, que dá o Filho. O que ele não permitiu em Abraão, ele nos ensinou ele passando, dando o seu unigênito para morrer no nosso lugar, para pagar, para expiar, para salvar-nos aquilo que ele poupou Abraão. Ele não se poupa. Aquilo que Isaque foi livrado, Jesus não se livrou. Por amor, não por outra razão, mas por amor. E é tão belo quando a gente, dentre tantos momentos da liturgia eucarística,
Existe uma que, na minha pobre opinião, é uma das mais belas. Abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu e entregou, abraçando livremente a cruz. Se você e eu cairmos no engano de achar que a cruz foi um acidente de percurso, nós perderemos a grande maravilha da Páscoa. A cruz foi abraçada. Alguém colocou sobre os seus ombros, sim, mas a cruz foi abraçada, a cruz não foi rejeitada, a cruz não foi um objeto de desprezo para Jesus. Ele abraçando livremente, porque ele sabia que o Tabor, a transfiguração, só é possível quando nós galgamos o caminho da paixão. Meu filho, eu tenho certeza que na sua vida, em algum momento você deve estar pensando assim, ou pensou: será que está valendo a pena mesmo? Onde é que vai acabar isso? Como é que eu vou conseguir enfrentar esse trajeto? Olha, está sendo mais forte do que eu não tenho forças. Senhor, eu estou me entregando. Senhor, eu estou me abatendo. Saiba, a transfiguração de Jesus, me perdoe reduzir tanto, é uma injeção para mim e para você, dizendo: vamos, porque por detrás disso tudo que você está enxergando nessa vida, há algo incomparável. Por detrás disso tudo haverá, com absoluta certeza, algo por detrás. A transfiguração, que é essa antecipação da visão celestial, era para dizer aos discípulos: é esse o momento derradeiro da vida de vocês. Não é a cruz, não é o Calvário. Alegrem-se na dor, perseverem na dor, caminhem na dor, porque por detrás de tudo isso haverá, e eu já quero que vocês vejam, haverá um momento que não será isolado, mas eterno, de alegria. Meu desejo é, quando você sair daqui, a paróquia de São Rafael tenha sido para você, nesse domingo, o Monte Tabor, o lugar onde você veio, presencial ou virtualmente, onde você veio só por uma razão: ouvir da palavra e depois se alimentar do corpo. Uma certeza: se o caminho está difícil, Deus permite-nos enxergar o que está por detrás de tudo, porque a cruz não é o fim é o sepulcro vazio. Vou terminar, e aqui concluo, com um exemplo muito familiar da gente, muito familiar. Durante longos anos, eu tinha que sair com meu filho para ir para o colégio, que é um pouquinho longe daqui, e ele, com 6, 7 anos, a gente chegava e ficava sentado num bar, esperando a escola abrir, porque a gente ia de carona. E tinham dias de muito frio, e tinham momentos em que eu pensava assim: nossa, tão pequeno, uma chuva dessa, ainda escuro, vamos esperar 1 hora o colégio abrir. Ele não entendia muito bem isso, mas agora está com 17 anos. Ele começa a estudar nesse tempo às 7 da manhã e termina às 8 da noite, fazendo um curso para o Enem. Um dia desse a mãe falou assim: nossa, cansativo, né? Eu falei: mas tudo que a gente vai construindo cansado, a gente investe para no futuro a gente ter um pouco de resposta. Peguei um exemplo familiar, porque eu sei que todos nós passamos por eles. Na vida espiritual é da mesma forma. Se sacrificar um pouco para vir à igreja, se sacrificar e mortificar-se um pouco no tempo quaresmal para dar razão a nosso autodomínio, se penitenciar, buscar a confissão sacerdotal para reconhecer através da humildade que nós somos frágeis e que Deus é misericordioso.
Enquanto não houver sacrifício na vida, não haverá conquista futura. Enquanto não houver sacrifício na vida espiritual, nós não enxergaremos nunca que por detrás dos umbrais deste mundo haverá uma eternidade. Que Nossa Senhora de Fátima vele por mim e por você. A ausência de desespero em Nossa Senhora nos 4 evangelhos decorrem da certeza que ela tinha de que o que seu filho falava, de que haveria de ressuscitar, era algo real. Que ela vele por mim e por você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.